Você pode abrir a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler de 16 a 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O tema que eu quero trazer para você hoje à noite é o seguinte: não desanime nunca. Não desanime nunca. É muito fácil falar isso na teoria, mas na prática nem sempre é tão simples assim. Porque todos nós estamos sujeitos a um momento de desânimo na vida. De todos nós. Algumas pessoas são até mais frágeis, mais suscetíveis. Mas todos nós estamos sujeitos a esses momentos de desânimo. Como é que eu posso dizer para aquela população, poderia dizer para aquela gente lá de Petrópolis, não desanimem num momento tão duro quanto esse? Uma pessoa que perde tudo. Às vezes, algo que construiu durante anos. Sua casa, sua moradia, sua habitação, né? Quase que numa fração de segundos, vai tudo embora. Tudo embora. Isso sem falar nas vidas que se perdem. Então, não é simples a gente dizer isso. Mas é possível, de alguma forma, a gente se apegar a essa palavra, se apegar a essa expressão do apóstolo Paulo, a um texto como esse do apóstolo Paulo, que por um lado é muito realista, mas por outro lado também nos aponta um caminho, uma alternativa que nos dá condições de enfrentarmos essa vida muitas vezes tão dura, tão complicada, tão adversa, trágica muitas vezes. Nós encontramos aqui, nesse capítulo 4 que Paulo escreve, duas coisas opostas, mas que acabam se conectando. Nós encontramos o quê? Em primeiro lugar, a fragilidade humana, a nossa fragilidade. É o que ele escreve aqui no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Esse tesouro, que Paulo diz, é a presença de Jesus na nossa vida. Mas isso não altera a nossa condição de sermos frágeis. Somos vasos de barro, que podem se quebrar muito facilmente, inclusive. Então, esse é um lado da moeda, esse é um lado da realidade. Nós somos vasos de barro, nós somos frágeis. Um micro-organismo, um vírus invisível que se transforma pode nos matar. Um inimigo invisível pode nos matar. Somos vasos de barro. Mas a vida humana não é só isso. Não é composta só dessa nossa fragilidade. Há uma outra realidade. E Paulo então vai dizer aqui no versículo 14 do capítulo 4 o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor
também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Ou seja, de outro lado, há o poder de Deus, há um Deus poderoso que mostrou o seu poder e o seu domínio sobre todas as coisas, ressuscitando Jesus Cristo. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ali no primeiro capítulo, logo no versículo 4, ele fala que uma das maiores manifestações do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. E nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus ressuscitou, que Jesus não foi engolido, tragado pela morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e esse é um dos alicerces, uma das bases mais importantes da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Então, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo é capaz de nos dar aqui agora as condições para a gente viver. Apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas limitações, nós temos alguém que caminha com a gente, que é capaz de nos sustentar, de nos conduzir, de nos animar quando nós ficamos desanimados. De se fazer presente quando nos sentimos solitários. De nos acolher quando nos sentimos desprezados. Então, Paulo reafirma o que nós já lemos. Por isso, apesar da nossa fragilidade, mas tendo um Deus extraordinário presente na nossa vida, não desanimamos. Nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Ou seja, há um processo inevitável, que é o processo do desgaste físico. A gente envelhece. A gente vai ficando mais limitado fisicamente. A gente vai sofrendo as consequências dessa passagem do tempo na nossa vida, e ninguém escapa disso. Embora nós vivamos um momento em que é preciso mostrar jovialidade o tempo todo. Então, há pessoas que não aceitam essa questão do envelhecimento. Há pessoas que não admitem o fato de que estão envelhecendo. E há alguém muito sincero na nossa casa que nos diz diariamente que nós estamos envelhecendo, e esse alguém se chama espelho. Né? O espelho está dizendo para a gente todo dia, olha, o tempo está passando. Né? O tempo está passando, olha só. E é preciso saber envelhecer. Há um tempo atrás eu li um livro muito interessante que tem exatamente esse título, É Preciso Saber Envelhecer, do psicólogo, psiquiatra suíço Paul Tournier. E eu recomendo a leitura para você que está envelhecendo. Então eu recomendo a leitura para todo mundo, porque todo mundo aqui está envelhecendo. Uns já estão mais na frente, como eu aqui, né? E outros estão aí na caminhada. Um dos grandes médicos brasileiros, especialista em longevidade, Dr. Alexandre Caratz, ele fazendo uma palestra sobre essa questão, abordando essa questão do envelhecimento, e havia jovens ali presentes na palestra, ele diz, olha, eu não estou falando apenas para as pessoas mais idosas que estão aqui, que preciso saber envelhecer, mas eu estou falando já para você, jovem, que tem que se preparar desde já, que tem que viver de tal maneira que você possa viver mais, e nós estamos vivendo mais, graças a Deus, mas é preciso também viver bem, não adianta viver mais e não viver bem. Mas estamos sujeitos a esse processo esse desgaste exterior, do desgaste físico. Entretanto, a nossa experiência pode ter um outro lado. Ou seja, Paulo diz, embora o exterior se desgaste,
O interior pode se renovar dia a dia. Interiormente, emocionalmente, espiritualmente, a gente pode se renovar dia a dia. Então, é um processo interior que, inclusive, vai se refletir no exterior. Se nós estivermos enfrentando ou passando por esse processo de uma renovação interior, ele vai segurar um pouco também o aceleramento do processo exterior, do envelhecimento. Isso diz respeito ao nosso cérebro. Nós precisamos renovar o nosso cérebro, e ele é um elemento do nosso corpo que se renova. Se ele é ativado, se ele é exercitado. Então é preciso renovar, nos renovarmos interiormente, renovar o nosso cérebro, por exemplo, com boas leituras, com uma boa literatura. E a primeirona, a que vem na frente de todas as leituras, é a leitura desse livro aqui, da Bíblia, da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nos renova, porque nós vivemos de palavras. A gente não vive só de arroz e feijão, e batata, e carne, peixe, ou de vegetais. A gente vive de palavras. Nós nos alimentamos interiormente de palavras, e precisamos, então, nos alimentar com palavras boas. E se há uma palavra boa que serve de alimento para nós, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós, inclusive, cantamos aqui textos que trazem saúde para a gente, que trazem renovação para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso interior, que nos trazem esperança, renovam a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa vontade de viver, de encarar os problemas, as lutas, as dificuldades, os desafios e até as tragédias da vida. Por isso nós precisamos disso. Nós precisamos meditar nessas palavras. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas são muito religiosas, né? E que dedicam um tempo muito grande à meditação. E eu fico pensando que às vezes nós, como cristãos, homens cristãos, mulheres cristãs, a gente, às vezes, simplesmente não tem tempo para isso. Né? Não tem tempo para isso, para parar, para ficar refletindo um pouco, para lembrar de algumas coisas, de algumas promessas de Deus e dizer para a gente mesmo, calma, por que você está assim? Olha só o que Deus já disse na Bíblia, está dizendo para você agora, está dizendo para mim agora. Calma. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Confie. Faça o que você tem que fazer, mas confie. Viva mais tranquilo, viva mais tranquila. Nós estamos trazendo essas coisas para a nossa mente. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, escreveu o profeta Jeremias. Então, gente, renovação interior. Não é algo mágico, não é um mistério, é uma coisa muito simples e que depende de nós. Depende de a gente buscar isso, essa renovação interior, tá? Mental, espiritual, isso vai nos dar condições de ir à frente, de viver e de viver melhor. Mas Paulo diz ainda que nós passamos por momentos difíceis, sim. Ele diz lá no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Ou seja, nós não podemos evitar a tribulação, o sofrimento e a dor da vida. Não há como evitar. Não há como nos fecharmos numa bolha e ficar repetindo, estou na bênção, nada vai me atingir, porque isso não vai acontecer. Entretanto, algumas coisas importantes a dizer sobre
o sofrimento, ou sobre as tribulações, conforme diz aqui, conforme Paulo diz aqui. Em primeiro lugar, o sofrimento faz parte de um mundo decaído do seu estado original. O mundo é um mundo de conflitos, de dor e de sofrimento. Não há como evitar isso. Não há. Nós estamos sob um contexto onde o pecado ele apareceu por causa da desobediência humana. Inclusive, hoje de manhã, eu estava, na minha mensagem hoje de manhã, quem estava aqui, desculpe, mas eu vou repetir essa história, né? Há algum tempo atrás, eu presenciei uma discussão teológica num ônibus, vindo de casa aqui para a igreja, no ônibus, e eu presenciei essa conversa, praticamente uma discussão teológica dentro do ônibus. E era uma discussão entre o motorista e o cobrador, né? E eles estavam ali conversando, e todo mundo que estava no ônibus estava ouvindo, inclusive eu estava mais ou menos perto ali do cobrador, e o cobrador dizendo, não, esse negócio aí de que é pecado, essa história, eu não acredito nisso, o ser humano é bom, né? O meio ambiente, o meio social é que corrompe, mas o ser humano é bom. Olha só o nível da conversa do cobrador e do motorista. Né? E o cobrador, não acredito nisso, não tem pecado, não sei o quê e tal, o ser humano é bom. E o motorista, né, contra-argumentando e dizendo, não, pecado existe sim, né? Eu acredito nisso, que a gente vive num mundo que tem pecado. A Bíblia fala, lá no Gênesis, fala do que o homem pecou e tal. E o cobrador, não, eu não acredito na Bíblia, esse negócio de Bíblia aí, eu não acredito, o papel aceita tudo e tal. E o motorista, não, mas é verdade e tal. E eu ali, né, quieto, claro, não ia interferir chamar a atenção do motorista, né, para aquela. E eu fiquei quieto. Aí chegamos no terminal. Aí eu pensei, eu vou dar um pitaco nessa história aí, né? Não vou ficar quieto. Aí esperei o pessoal descer. O cobrador estava lá no lugar dele, o motorista também ainda estava. E eu aí fui na direção do cobrador e disse o seguinte: olha, eu ouvi a conversa entre vocês, muito interessante, por sinal, né? Mas eu quero dizer para você que eu concordo com o motorista. Aí o cobrador já... Como? Eu concordo com o motorista e eu vou dizer por que eu concordo com o motorista. Na verdade, nós somos transgressores. Isso faz parte da nossa natureza. Né? Se a gente não fosse assim, a gente não precisaria de leis, das leis de trânsito, das leis civis, de todo tipo de lei. A gente não precisaria. Não precisaria ter polícia, não precisaria termos delegados, mas a gente precisa, porque o ser humano, ele é transgressor por natureza. A experiência confirma isso. E aí, não dava tempo de continuar a conversa, e eu percebi que o cobrador não ficou muito feliz com o fato de eu ter ficado do lado do motorista, né? Inclusive, outras vezes que eu peguei o ônibus, que era a linha que eu sempre pegava, e quando o cobrador estava no ônibus, ele me olhava, ele não sorria para mim, né? E depois a gente foi quebrando o gelo e tal. Mas é isso, né? Não há como evitar o sofrimento, porque nós mesmos, na maioria das vezes, produzimos esse sofrimento por causa dessa questão nossa transgressora. Nós agredimos o meio ambiente. Constantemente estamos agredindo o meio ambiente. E aí as consequências vêm. O plástico que toma conta dos oceanos é um grande risco, inclusive para a nossa saúde. Então nós vivemos nesse mundo assim, complexo e complicado. Entretanto, Paulo diz o seguinte: todo esse sofrimento, essa tribulação, ele chama de leve, olha só, leve e momentânea tribulação. Né? Porque o sofrimento, por um lado, ele pode, inclusive, trazer efeito positivo na nossa vida. A gente aprende com o sofrimento. E outra coisa, o sofrimento não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Inclusive,
Na medida em que nós sofremos aqui por alguma razão, de alguma forma nós estamos sendo preparados para viver a eternidade. E é o que Paulo vai dizer, que nós vamos viver a eternidade numa condição que não se compara com o sofrimento que nós vivemos aqui. O sofrimento que vivemos aqui não se compara com a glória que nós teremos na eternidade. A gente não pode nem calcular a beleza que vai ser a continuidade da vida que nós esperamos depois dessa passagem aqui. Então, de toda forma, nós não estamos sozinhos. Deus está, de alguma forma, nos preparando, nos conduzindo para vivermos a eternidade. E, finalmente, então, Paulo vai dizer: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas e permanentes. Ou seja, diante desse contexto que nós vivemos, né, somos frágeis, mas há um Deus poderoso que caminha com a gente. Nós estamos no processo de envelhecimento, podemos ficar doentes, inclusive. Entretanto, interiormente a gente pode manter uma jovialidade, uma juventude, uma esperança, uma alegria de viver que não se desgasta. Mas nós não podemos fazer nada para evitar o sofrimento, porque ele pode vir de várias maneiras. Mas ele não é a palavra final na nossa vida, que nós aguardamos a bênção de Deus para aqui, para agora e para toda a eternidade. Por isso, então, a nossa prioridade não são as coisas materiais. Nós não podemos viver para acumular coisas, só para adquirir coisas e para ter coisas, porque tudo isso passa. Não é pecado ter as coisas, não é pecado você ter bens materiais. Mas o problema é quando estas coisas se tornam prioridade na nossa vida. Quando essas coisas passam a determinar aquilo que nós mais valorizamos na nossa vida. E quando a pauta da nossa vida é a materialidade, é a posse das coisas, aí nós estamos rumando para uma vida infeliz, para uma vida miserável, inclusive. Mas nós precisamos, então, nos apegar, priorizar as coisas eternas, permanentes, as coisas da espiritualidade, as coisas do espírito, da alma, as coisas da humanidade. Nós precisamos nos apegar a quê? Aos relacionamentos que nós temos. Nós temos que priorizar os relacionamentos, gente. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas com as quais nós convivemos. É isso que nós precisamos priorizar na nossa vida. Amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como nós mesmos, essa deve ser a pauta primeira da nossa vida. Tem gente que tem uma vida material muito boa, tem muitas coisas, ganha muito bem, uma vida folgada materialmente, mas vive uma vida miserável dentro de casa. Vive numa família onde só há brigas e desentendimentos e desacordos. E às vezes até o ódio. E muitas vezes o ódio por causa das coisas, por causa de dinheiro. Essa coisa de herança, por exemplo, essa coisa de herança é um negócio complicado. Como já disse um grande advogado, né, não há família unida que uma herança não divida. Então, cuidado. Cuidado com isso. Então, nós, como pessoas que têm buscado essa espiritualidade, nós não podemos nos apegar às coisas, mas nós precisamos nos apegar aos nossos relacionamentos com Deus, cultivando a fé, cultivando a paz, a esperança, aprendendo com Ele, com a sua palavra, a alegria de viver e vivendo. Procurando viver em paz dentro da nossa casa, lá onde a gente trabalha,
por onde a gente passa, onde a gente estuda, bem-aventurados, como são felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Numa sociedade onde o ódio tem sido espalhado aí para todo canto, nós, como filhos e filhas de Deus, devemos espalhar a paz, o entendimento entre as pessoas, a proximidade, quebrar as barreiras. Isso é vida. Isso é vida cristã. Isso é vida que vale a pena ser vivida. Então, gente, não desanime nunca de viver. Não desanime, porque a vida pode ser extraordinária, pode ser uma experiência fantástica e maravilhosa para todos nós. Para todos nós. Por isso, então, não desanimamos. Embora o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Passamos por tribulações e problemas e sofrimentos, sim. Mas isso não é a nota predominante da nossa vida. A presença de Deus reverte esse quadro. Por isso, então, nos apegamos. Não àquilo que perece, não àquilo que acaba, mas nos apegamos prioritariamente aos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo, especialmente os mais próximos. Não desanime de viver uma vida assim, porque uma vida vivida dessa forma vale a pena cada dia. Deus nos abençoe. Amém? Amém.